Olá, o meu nome é Genoveva Oliveira e é com muito gosto que mais uma vez trago aqui um artista de mão cheia, um dançarino de músicas afro-latinas, e esta entrevista insere-se mais uma vez no projeto O Dia Seguinte. Bernardo, muito obrigada pela Obrigado tua, eu. pela tua presença. Muito obrigado eu. Não foi fácil. Pois não, é verdade. Andamos a combinar esta entrevista já desde talvez o verão passado. É É bom verdade. sinal, é sinal que estás ocupado e que eu também estou ocupada. Recomeçar. A recomeçar com garra e com mais energia e, enfim, a tentar retomar o ritmo antes do Covid. Grata ao Rui Almeida e ao seu estúdio, e também mais uma vez grata ao fotógrafo Luís Lobo, que nos acompanha em mais uma entrevista. Então, Bernardo, diz-me coisas. Tu não és oriundo de Leiria, tu vens Não, de uma outra cidade. sim, eu nasci em Lisboa, mas sou de Castelo Branco. A tua alma, é assim que te identificas, é com a Beira Baixa. Sim, Sim, ou identifico mais com o país da América Latina, mas sei que sou de Castelo Branco, mais sabes, propriamente. sabes que és de Castelo Branco e onde passas uma grande parte dos teus anos iniciais de vida, Sim, não é? sim. Até aos 18 anos, salvo erro. Sensivelmente até aos Sim, 18 anos. E onde ainda tens família, exatamente. não é? Sim, ainda vou muitas vezes. Mais para descansar, mas sim, ainda vou muitas vezes, sim. É uma cidade que aprecias? Sim. É por ser mais calmo, diria eu. Assim, mais tranquilo, onde se pode. O clima também é completamente diferente de Diferente. Leiria. Eu Uhum, gosto, eu gosto de ir. muito bem. Gosto de ir. Então, tu estás em Castelo Branco até sensivelmente aos 18 anos e depois vais para onde? Para Leiria, Para Leiria, muito bem. Onde nos diretamente. viemos a encontrar e com Exatamente, grande alegria, não é? exatamente. E porquê esta reviravolta de Leiria? Na verdade, eu vim para Leiria estudar, ou Uhum, seja, tirar a Engenharia Mecânica, que muito foi bem. aí que eu, No no Instituto IPR, Politécnico sim, de exatamente, Leiria. Leiria. Já dançava, ou seja, eu comecei a dançar em Castelo Branco, eu já dançava. Mas depois de estar em Leiria, que estava só a estudar, mas Uhum, sentia falta da dança e foi aí que eu comecei à procura de sítios onde podia dançar, muito bem. onde encontrei a Passo Cubano Uhum. e depois de algum tempo surgiu a proposta para vir, para começar a dar aulas com eles também, lá. Portanto, o Passo Cubano já Já existia, existia, sim, com outro proprietário, outro responsável. sim, exatamente. Uhum. E foi aí que eu depois comecei a desenvolver mais essa parte das aulas. Não quer E é dizer que eu não fizesse antes, já fazia, mas numa parte mais, esporádica. exatamente, de uma maneira diferente. Uhum. Ali foi como tomar um bocado mais as rédeas da coisa e comecei a desenvolver mais essa parte das aulas, investir um bocado mais em mim também, Uhum. e depois por aí Por aí fora. Mas começamos a vamos seguir. voltar atrás. Então, tu começas como estudante de engenharia, Sim. completaste a licenciatura, Ainda não está totalmente, mas já não falta tudo. mas estás sempre a tempo. Sim. Estudamos até tarde e é Sim. sempre uma alegria. Portanto, puseste essa parte dos estudos em stand-by, Sim, e acabaste por dirigir mais a tua ocupação para o mundo da dança. dança. E aqui também volto um pouquinho atrás. Quando é que começa esta aprendizagem da dança em Castelo Em Branco? Castelo Em Branco, sim. Castelo Branco. Castelo Branco, isto porque a minha mãe gostava muito de danças de salão desde pequena. Uhum. Danças de salão. Danças de salão. Alguma em especial? Não, penso que não. Pelo Todas, menos, de quer uma dizer, forma geral. haverá, mas eu não sei qual é. Eu não me lembro. Mas sim, gostava muito de danças de salão e quando era pequena, lembro-me dela falar nisso, que quando era pequena gostava muito de ver na televisão as danças de salão. Uhum. E houve uma altura em que houve uma escola que começou a dar aulas em Castelo Branco. eh, e na altura eu tenho um irmão mais velho que tinha uma namorada e a minha mãe perguntou-nos se nós queríamos ir.
Uhum. Ora, eu tinha, se calhar, 11, 12 anos, por aí. Muito jovem. Muito jovem. Uhum. Eu acho que sim. Perguntou-me se queríamos ir e eu não queria ir, como é óbvio. Como Não acontece. estavas Não, nessa fase. naquela idade nós queremos mais Hum, é hip o- hop e outra, outra outros dinâmica, temas, claro. sim. E o meu irmão com a namorada, a minha mãe conseguiu convencê-los, claro, e eles foram. E perguntou-me a mim se eu não queria ir também com ela, fazer par com a minha mãe, Uhum. porque na altura eram pares fixos na escola, nessa escola utilizava-se muito essa prática dos pares fixos. Ahm, e eu não queria ir, até que a minha mãe me Não conseguiu tinha graça convencer, nenhuma claro. de azar com a mãe, não Sim, é? sim. Ainda por mais quando temos 11 anos, Claro, não é claro. aquilo É que... mais os amigos, claro. Exatamente. Sim, sem dúvida. Ah, mas pronto, a pouco e pouco depois Hum. comecei a ir, ou seja, depois fui a uma aula, comecei a gostar. Mas nessa fase, só danças de salão. Sim, dança de Nessa salão, fase. exatamente, só dança de salão com a minha mãe. Com a tua mãe. Era o meu par, o meu primeiro par foi a minha mãe. Muito bem. Que honra! É verdade. Ela deve Sim, ter sim, uma sim. memória também muito bonita dessa fase, Claro que como sim. tu, E eu naturalmente. também, claro. Claro Como que bom sim. filho que eu sei que és. Sim. Faço. Eu tento. Claro que Faço por és, isso. eu sei que és. Ah, mas sim, foi com ela que eu comecei. Depois tive outros pares, sensivelmente mais 2, 3 pares. Ah, Já meninas da tua idade, sim, 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 meninas da mais, tua idade. alguns também mais velhos. Ah, só que depois tinha uma coisa que era, ou seja, eles tinham mais Conhecimento não, eram ou- aulas diferentes, ou seja, de outros sim. géneros, tinham outros géneros também na escola, Uhum. aulas de hip hop também, Essa pilates, etc. escola Sim, onde essa tu escola, iniciaste. que era a Sim. Silvina Candeias, que tem a sede em Porto Alegre, que ainda hoje Uhum. existe. Ainda hoje existe. Exatamente, e Muito que eu bem. agradeço muito ao Pedro Candeias e Ana Candeias foram os meus primeiros professores. Professores. É verdade, Que boa memória. é verdade. Sim. E, e eles tinham outros géneros, ou seja, o que é que eles faziam, tentavam conjugar, que Uhum. era, por exemplo, quando nós víamos alguma menina, por exemplo, de outro género, por exemplo, de hip hop, do que fosse, que tivesse algum índice que podia dar até para a dança de salão, e tentavam encaixar Uhum. Fazer a noutros pares, ponte. exatamente, fazer Muito. essa ponte. E Sim. lembro-me que tive um par ou dois pares, já não sei, que vinham dessa área, ou seja, do Uhum. hip hop, e que começaram a dançar comigo, só que o problema era sempre o mesmo, que elas eram mais velhas, e quando Sim. chegavam aos 18 anos, iam embora estudar para fora. Então eu Ah, ficava sempre pois. sozinho. Sim. Uhum. Até que, até que não, antes disso acontecer, eu já chateava a Joana para ela vir dançar comigo na escola. Então vamos falar da Joana, Já. que também havíamos de entrevistar Sim, dentro claro. deste projeto, que Já. é uma das tuas colegas na Exatamente. escola, faz Exatamente. parte da equipa do Passo Cubano. Então, a Joana era tua conhecida já de Conhecida. Castelo Branco, tua Sim. amiga. Andou comigo, Sim. ela andava comigo na escola desde o segundo ano Uhum. que andávamos na escola, foi aí que nós nos conhecemos. Inclusive fizemos uma espécie de um teatro Escola. daquele final de ano em que nós Uhum. dançávamos os dois. Eu lembro que éramos os dois protagonistas, mas éramos pequenos. Eu Que lembro-me disso assim engraçado. vagamente, mas não tenho grandes ideias. Ou seja, quando eu comecei a precisar de par, eu falava muitas vezes com ela: tens que ir, mas ela na altura andava na acrobática, fazia acrobática. Mas eu agora não posso, é acrobática. Pronto. Não estava naquela Não estava direção da alinhada. dança. Até que, ou seja, eu voltei a ficar sem par e voltei a falar com Uhum. ela: pá, tens que ir. Então vai só experimentar uma vez. Vais comigo, experimentas uma vez e depois nós conversamos. Se gostares, gostas, se não gostares, não faz mal. E gostou uma vez e ficou até E hoje. ficou. Muito bem. Então, depois de Castelo Branco, vens para Leiria, há toda essa fase ligada à fase de Sim, estudante. sim. E como é que tu começas a fazer a ponte com a dança em Leiria? Ok, é curioso, é curioso. Isto porquê? Porque eu já dançava e, ou seja, conheci ou seja, pessoas que estavam no meu curso, começamos a ter ligações com algumas pessoas, umas mais que outras, claro. Claro. E comecei com um colega meu que ainda hoje é um grande amigo meu, que foi que eu conheci quando estava a estudar. Ahm, e falei com ele e disse: epá, eu há muitos anos que danço, aqui em Leiria será que não há nada de Deste danças desse género. estilo? Hum. E ele diz-me assim: epá, eu não danço, não faço ideia, mas eu sei uma amiga minha que dança. Vou-lhe Muito bem. perguntar. Foi a ligação. Exatamente, Foi vou-lhe a perguntar. ligação. Então pergunta e depois diz-me. E ela disse: sim, eu faço aulas na altura nas piscinas do Belo Horizonte, em Leiria, salvo Sim. erro.
Uhum. E ela disse, quando quiseres podes Já vir. tem algum Já tempo, não tem, é? já Sim. tem. Se calhar Uhum. 10 anos, se calhar. Uhum. Se quando quiseres podes vir experimentar e não tem problema nenhum. Ok. E eu Muito disse, então bem. olha, vou lá um dia. Então, e depois apareci lá na escola, E eh, essa escola era a escola do Passo Sander, Cubano, sim, do Sandor, Que já exatamente. tinha a designação de Passo Passo Coberto. Cubano, exatamente. Passo Cubano, sim. E aí, ou seja, foi o meu primeiro contacto com a escola, foi aí. Uhum. Na- Mas deixa-me esclarecer aqui uma questão. Esse foi o teu primeiro contacto com este tipo de dança Não, afro-latinas? não, 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 Não. Então, não. qual é que é o primeiro contacto com Nós esta tínhamos, tipologia de em dança? Castelo Branco nós tínhamos danças de salão, Uhum. ou seja, o foco era dança de salão, mas também tínhamos kizomba e salsa. E Então, bachata também, sim. algum bocadinho. Então, já em Castelo Branco, tu Já. tens esta experiência Sim, sim, com sim, este sim, tipo de sim. dança. Bem. Eles tinham uma companhia de dança, a Escola Silvia Candeias tinha uma companhia de dança. Ainda eu não dançava com a Joana, que eu lembro-me, e sei que houve um ano que eles iam apresentar-se num Congresso Mundial de Salsa, Hum, que era em Lisboa, no Auditório de Medicina Dentária, se eu não estou uhum, em erro, ah, e que lhes faltava, havia uma professora deles que lhes faltava um par. E sim. eles perguntaram-me se eu estava interessado em fazer par com essa Parte. professora. Eu não sei quantos Uhum, anos tinha, mas se calhar devia ter uns 14 ou 15 anos, talvez. uhum. E claro que sim. E E aí foi, participaste? sim, participei com eles, ou seja, fizemos a coreografia para nos apresentarmos nesse congresso. E aí foi o primeiro impacto forte que me fez, Pensar. exatamente, pensar um bocadinho mais nas coisas. Porque, ou seja, é um congresso mundial, tem artistas de todos os géneros de Uhum. nível mundial, Ideal. ou seja, e é quando tu te deparas com uma visão completamente diferente, com Diferente a pessoas de todo o dança. mundo, claro, Sim, sim. com orquestras, ou seja, com orquestras a tocar ao vivo, em directo, que Uhum. é É outra, outra vibração, não completamente. é? E é Outro aí que estímulo. eu lembro que nesse congresso, eu não sei se foi em 2008, 2009 talvez, já não me recordo bem, mas sei que foi um congresso, foi o primeiro congresso que eu fui e foi se calhar o único que eu não dancei uma música a nível social. Não Não dançaste? sei. Uau! Porquê? Porque Porque, essa, porque de alguma estava. forma, repressão, não Porque é? é tal coisa, Contenção? é o primeiro Sim. e é um congresso mundial, não é? Então E quando tu sentiste. chegas é quando tu ficas intimidado e tu pensas, Não uau, o percebo que é nada isto? O disto! que é isto? É verdade. É o que às vezes os nossos alunos lhes Sem acontece dúvida, na sem nossa escola, dúvida, sem que eu digo que dúvida. não tem problema nenhum, é Sim, começar, sim. mas é verdade, É intimidante, quando é chega ali, intimidante. e ainda para mais num Sim. congresso mundial de salsa, eu tinha se Ah, calhar 14 anos, talvez, pois, eras e muito novo quando vês também. aquilo pensas, uau, não Que sei o é que é isto? isto, Que mundo o é que é que se este? passa aqui, não sei o que é, mas Uhum. eu quero estar aqui. E então, sim, isso recordo-me muito bem disso. E depois sei que no ano a seguir já estava a dançar com a Joana, talvez sensivelmente ela dançava se calhar 3 meses comigo, ou Uhum. 4 meses, e eu disse-lhe, nós vamos ao Congresso Mundial de Salsa, nesse ano fomos só informação, ou seja, não nos fomos apresentar, fomos só informação para ter formação com esses artistas Uhum. mundiais que vinham, ah, e perguntei-lhe se ela queria ir, e ela concordou, e foi também que aí que ela foi comigo a esse primeiro Congresso Mundial de Salsa, e Muito foi bem. aí, Então, voltemos outra vez ao ponto em que tu entras em Leiria, naquela escola sim, que tem a designação que ainda hoje em dia tem, Passo exatamente. Cubano, não é? E depois qual é que é o percurso em Leiria que tu vais fazendo no mundo das afro-latinas? Foste acompanhando essa escola Sim, como exatamente. aluno. Sim, eu tive como aluno, tive pouco tempo como aluno. Isto porque eu queria dançar e eu Sim, quando entrei, falei com o Sandor, que era na altura o o responsável. responsável da escola. Uhum. Eu disse, eu já danço, mas quero fazer aulas, o que é que eu posso fazer? Para melhorar. Era Exatamente. esse o teu objetivo. Tu querias melhorar. Sim, melhorar também, como é óbvio, Uhum. sempre queremos melhorar, mas o que eu Uhum. queria era não estar parado, porque eu já estava Sim. parado se calhar há 2 anos, quando Hum. foi a transição de Castelo Branco para Para a Leiria, Leiria. e estava parado se calhar há 2 anos, e o que eu queria era dançar, Uhum. independentemente se fossem aulas avançadas, se fossem aulas de iniciados, Querias eu queria era, consumir dança. exatamente, eu Consumir queria era dança. dançar. Sim. E ele disse-me, podes vir ao que tu quiseres, Hum. podes vir. E eu lembro que ia às aulas todas, Todas. todas, seja do nível 0, do nível 1, do nível 2, do nível 3, Tudo. eu sei que ia às aulas Sim. todas. Uhum. E foi por aí que começou. Depois a proposta veio de, ele dava aulas com o irmão
e houve uma certa altura que o irmão precisou de faltar a uma aula. Certo. Ah, ou seja, ele precisava de um professor substituto para a aula do irmão, que na altura quem trabalhava com ele era a Maura, e que eu lembro dele estar a eu estava perto dele, o Sandro, e lembro da Maura de lhe dizer, lembro disto, não te esqueças que para a semana o teu irmão não dá aulas. Vais ter que arranjar alguém para dar aulas, ou então tens que arranjar um... Para substituir. E ele olhou assim para o lado. É o Bernardo. O Bernardo vai dar aula. Então foi assim que de repente de aluno passas a professor. E eu disse, não, eu não vou dar aulas porque o meu estilo é completamente diferente do teu irmão. E ele disse-me assim, estás à vontade. É o teu estilo. É o teu estilo, tu dás a tua maneira, dás o que tens a dar e não te preocupes. Isso foi importante para ti, esse à vontade? Sim, eu acho que foi importante porque foi o meu dar-me a conhecer aqui aos alunos aqui em Leiria, a malta aqui da Escola Paço Cubano. Porque aí foi a minha porta de entrada, porque desde o momento em que eu dei essa aula, os alunos caminhos. Começaram a pedir, ou seja, a dizer a tua presença. Porque é que não pôs o Bruno a dar aulas, dar mais aulas, dar mais aulas, dar mais aulas. Pronto, e aquilo foi, ou seja, estava na ideia, só estávamos à espera de uma oportunidade, e quando houve um espaço, uma oportunidade para isso... Aconteceu. Exatamente. O Sandro falou comigo e foi aí que começámos. Ou seja, E depois mais a sério. foste acompanhando as mudanças que a escola foi tendo, até em termos físicos, não é? Sim. Porque a escola depois mudou. Sim, em termos, se calhar também por um certo peso que eu tive nessas decisões às vezes, se calhar. Ou seja, porque comecei a dar aulas, não é? Algo pequeno, íamos começando e comecei a ganhar uma grande amizade com o Sandro, a nível tanto de amizade um com o outro como de trabalho. Que eram parceiros Sim, completamente. de trabalho. Ele tinha outra empresa, e tem outra empresa a nível mais de casamentos, de organização de casamentos, animações, etc., em que eu também participava e também ajudava muito nessa parte. Ou seja, fomos ganhando uma grande amizade e fomos trabalhando sempre muito bem os dois, na base da honestidade, que eu acho que é o principal nesta área, que às vezes falta um bocadinho e que me deixa um bocado revoltado, mas fomos trabalhando sempre um bocado nessa prática, nessa área. E fomos sempre, ou seja, até eu porque a Escola Paço Cubano existia, mas existia em vários espaços. focos diferentes, exatamente. Ou seja, tanto dávamos ali na piscina do Belo Horizonte, como eu comecei a dar aulas no sítio onde estamos hoje ainda. Sim. Como existia na Marinha Grande, como existia na Ortigosa, etc. Ou seja, ao mesmo tempo, o Paço Cubano tinha vários focos para desenvolver e criar diferentes públicos também. Mas não havia. O problema é que havia vários focos, mas não havia um foco uma principal. Base, exatamente, uma base. Que a mim me fazia confusão na altura. E eu disse ao Sandro, nós precisamos de arranjar uma sede. Sim, seja, uma estrutura sólida. Nós deixamos tipo Paço Cubano, quando se fala em Paço Cubano, onde é? Ninguém sabe onde é, ou seja, tanto pode ser num sítio como pode ser no outro. Nós precisamos de arranjar uma base. E fomos trabalhando um bocado nisso. Depois surgiu a oportunidade, nós ficámos com o espaço onde eu estou a dar aulas, ou seja, porque eu comecei a dar aulas naquele espaço e até hoje ainda lá estou. E foi aí que existiu essa oportunidade de nós ficarmos com esse espaço. E na altura falámos muito um com o outro, o que é que achamos, o que é que achas, o que é que... E o que é que vai ser o futuro deste projeto, não é? E eu sempre insisti para que isso acontecesse e aconteceu, ou seja, nós ficámos com o espaço, remodelámos o espaço, demos uma cara nova. Mais refrescante, não é? Em termos de decoração. E concentrámos todas as nossas aulas ali. Exatamente, e foi por aí que começou, ou seja, a ganhar uma estrutura diferente a Paço Cubano e a ganhar um peso diferente, penso eu. E em que ano é que o Sandor fica mais dedicado a outros projetos? Isso é o mais difícil. E tu ficas, de facto, o responsável pela escola Paço Cubano. Então começamos assim, como eu trabalhava em dois focos com ele, ou seja, trabalhava tanto na escola a dar aulas, como nos casamentos, animações de eventos, etc. E cruzar não é fácil, não é? Sim. Porque há muita coisa, por exemplo, ao fim de semana. Exatamente. Não é? Então, nós estávamos a trabalhar e chegámos a uma altura que decidimos como separar um bocado as coisas. Ou seja, ele também já estava um pouco mais cansado das aulas, porque já tinha vários anos desta área. Claro. De aulas e assim. E surgiu a oportunidade de eu ficar como
responsável, sócio-gerente, ou seja, era tudo dele na mesma. Eu Uhum. não tinha nada a ver, mas, ou seja, eu era totalmente responsável Por pela aquela escola área. e por inovar um bocado, por dar Uhum. outra dinâmica à escola. E foi por aí que começou, ou seja, eu tive sensivelmente talvez 3 anos, ou seja, nessa vertente Uhum. de gerente, digamos assim. Ah, Só mudar algumas coisas, perceber como é que funcionava o dinamismo mais por dentro, porque na altura eu era só um professor, embora soubesse tudo o que se passava, mas era só mais um professor, Um eu vinha, professor. dava as minhas Uhum. Eras aulas, um colaborador e não exatamente, tinhas grande responsabilidade, possibilidades, claro. até em relação a questões de dinheiro, Sim, 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 suponho, sim, não é? sim, A sim, gestão, claro, aí nessa altura não tinha, essa responsabilidade. exatamente. Uhum. E quando foi nessa altura, ele passou-me, ou seja, uma inteira responsabilidade, ou seja, de tudo o que se ganha, tudo o que se gasta, tens que ser responsável por essa parte completa. Uhum. E foi difícil para ti Ao fazer início é uma fase de toda essa gestão? adaptação. Ao Sim. início é uma fase de adaptação. Até pedi ajuda a alguns amigos meus que são mais na parte da contabilidade, etc, Uhum. etc, para me darem ali Uma porque direção. eu era relativamente, não sou muito velho, mas na altura era relativamente novo. És um menino. E se calhar tinha, não sei, Ah, 22 talvez, ui, muito jovem 23 realmente. talvez. Muito jovem realmente, eh, sim. e ficas com um leão nas mãos, porque Sim, 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 sim. quando a malta às vezes pensa, ou seja, tu o que é que fazes? Sou professor de dança. Sim, ou Hum. seja, supostamente só nos vêm trabalhar ali Ali, das 6 às 11, das 7 às exato. 11, das 8 E às o 11. resto é uma rica Ok, vida, não é? exatamente. O resto Pois, é é passeio e fantástico. desfrutar. Mas tem muitas coisas por trás que, Sim, que, 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 que claro. complicam essa parte. Enquanto quando ficas com o leão nos braços, aí é que te das Hum, conta, ou seja, do peso e é a quando cai tudo, responsabilidade. claro que A sim. responsabilidade. Ah, e foi aí, ou seja, que comecei a ganhar uma dinâmica diferente, ou seja, lá dentro da Uhum. escola, como é óbvio, comecei a ganhar outra dinâmica e comecei a ganhar mais responsabilidade e a desenvolver-me até como empresário, digamos assim. No mundo Ah, artístico. Exatamente, Uhum. sim. Sim. Até que chegamos à altura em que eu proponho como comprar a Comprar escola. a Ou seja, escola. ficar e Muito estar bem. só dedicado. Ou seja, Hum. porque na altura continuava sempre nas duas vertentes, trabalhando com ele, ou seja, na outra parte, Na parte das festas, dos exatamente, dos eventos. eventos. Uhum. E aí foi quando eu fiz a proposta, ou seja, que queria ficar com a escola, mas que me ia dedicar inteiramente à escola. Ou seja, Uhum. 100% eu ia estar dedicado à escola e não Uhum. queria fazer eventos, etc, etc. Ahm, Isto acontece sensivelmente que é 2 anos antes do Covid, mais ou menos, eu penso ou que um ano antes do Covid. 1 ano antes de Exatamente, eu acho que Covid foi em 2019. e 19. Muito bem. Que Exatamente. tomas esta Essa decisão decisão. e que o Sandor recebeu de bom agrado Sim, 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 exatamente. essa decisão. Sim, Sim. claro. E passas a ser o proprietário da escola. Exatamente. Muito bem. Que grande responsabilidade. É verdade. E É quando verdade. falo aqui em grande responsabilidade, não tem só a ver com este teu lado de empresário, que pronto, um empresário tem um grande objetivo que é ter lucro, não Claro, é? Não só pagar as suas contas, mas que haja claro, claro. uma margem de lucro. Mas no mundo artístico nós sabemos o quanto É estas difícil. áreas são claramente É instáveis, mesmo. porque Sim. tu num mês vês uma quantidade enorme de alunos novos, Sim, não sim, é? sim. E no Pode mês acontecer. seguinte pode acontecer que muitos deles se vão embora Sim. pelas mais variadas razões, não é? Sim, sim, sim. Muitas vezes nem tem a ver convosco, tem a Sim, ver maioritariamente nunca teve a ver connosco. porque as pessoas têm as suas questões Sim, sim, pessoais, sim, completamente. às vezes até questões financeiras, Sim, não sim, é? sim. Basta a vida mudar, basta a vida Basta a mudar. vida mudar, A exatamente. dança em Portugal ainda é vista como um hobby. Exato, E sim. então, ou seja, é como se for para os filhos, ou seja, os pais dão tudo para os filhos, não é? Quando são Uhum, meninos pequeninos, às vezes, ou seja, podem tirar qualquer coisa para eles, pais, pessoalmente, mas, ou seja, para os filhos, sim. Mas como nós trabalhamos com uma faixa etária maior, uhum, funciona tudo ao contrário. Ou seja, exato. imaginando que dança um pai e um filho, o Uhum. pai vai abdicar da dança para dar ao filho, como é óbvio, E ele não vai. e ele não vai, E ele não exatamente. vai. Bernardo, como grande apaixonado pela dança, como é que tu consegues gerir esta, esta grande diferença que existe de aluno para aluno, com objetivos muito diferentes, porque as Sim, pessoas estão na escola
ou porque têm uma grande, grande paixão pela dança e aí querem melhorar e querem aperfeiçoar, e cada aula é um novo passo, mas também temos muitos alunos nas escolas, e já vamos falar do facto da Escola Passo Cubano estar em várias Sim, cidades, em diferentes cidades, mas a base é Leiria. Como é que estes diferentes alunos têm também diferentes objetivos, e isso sim, faz depois a diferença na sua sim. evolução, não é? Sim, 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 completamente. O que acontece? O que acontece é que a maioria da nossa massa é pessoas que vêm tentar distrair-se, obviamente que aprender alguma coisa para poder Uhum. distrair depois nos sociais também, mas a ideia é aliviar um bocadinho o O stress stress do do dia a dia. cotidiano e Uhum. do trabalho, etc, etc. E há uma pequena percentagem que quer aprender a dançar E de verdade melhorar e melhorar tecnicamente. e chegar um Hum. dia a poder ser até profissional da dança. Uhum. Uhum. Não há quem diga que não. Agora, o problema é que eu acho que em Portugal a nossa cultura está muito pouco desenvolvida. Sim, sem dúvida alguma. Sim? Sim. Então, ah, E isto também afeta o mundo da dança. muito, Muito, é muito. não é? Ah, eu lembro, por exemplo, que na altura, quando havia programas na televisão de dança, ou Uhum. seja, as aulas começam a fluir de outra maneira. Uhum. Ok? Agora, o problema é que aos meninos pequeninos essa parte não é incutida, Uhum. seja nas escolas. Eu penso que agora, Já se não foi, está. penso que foi este ano que já são obrigados a dar dança na escola. Uhum. Mas não era até aqui, ou seja, se tens um menino, tem que ir para o futebol. Se tens uma Uhum. menina, vai para o balé. Exato. Ok. Mas o que é certo é que noutros países e Uhum. noutras culturas a dança é incutida desde pequeno. E Exato. aí Como é a música, outras tal e qual, sim, práticas sim, sim, sim. artísticas, não é? E é, ou seja, aí a diferença é que começam a dançar desde pequeninos e aí a paixão vai crescendo muito mais, de Uhum. uma maneira mais fluida e começam a praticar desde pequeno e claro que se nota depois a diferença quando chegam a patamares mais altos, quando querem chegar a Uhum. patamares mais altos. Agora aqui a nossa cultura não nos permite isso, para já eu creio que Uhum. com fé que as coisas vão mudar. ah, e Mas tu já ajudaste, e acho que nesse aspecto, e como professor, esta questão da esperança, não é? E da fé. sim, E eu que já acompanho o teu trabalho há algum tempo, tu já ajudaste muitos alunos a crescer e se calhar até a encontrar um caminho dentro do mundo da dança. sim, sim, E eu acho que para ti e para a tua equipa isso também é muito, muito positivo, sim, claro. muito motivador, Sim, não é? temos malta que, ou seja, que eu me Começaram. lembro de serem pequenos e que hoje em dia Uhum. já dão aulas connosco e já Exato, o trabalham Miguel é um bom é o exemplo, Zé não é? Miguel, exatamente. Uhum. Que era muito pequenino e já está, ou seja, lembro de fazer espetáculos com ele, que ele era pequenino e agora já está, Autónomo já começa a dar os primeiros passos nesta nesta área. parte Sim. mais afincada. Uhum. Mas não é, realmente não é fácil gerir, a questão não só emocional, porque no fundo a dança é uma explosão de emoções, não é? Esta questão emocional e a questão técnica, não é? Sim, Gerir, como professor, gerir estas duas balizas, pronto, que no fundo acabam também por afetar o que é o momento presente da sim. escola e o futuro, não é? Sim, até porque nós, por exemplo, antes do Covid, nós tínhamos uma estrutura e que com o Covid tivemos que alterar um bocadinho Alterar. esta estrutura para nos tentarmos adaptar também à realidade. Uhum, E nessa altura tínhamos algumas aulas que eram hum, próprias para quem queria mais, ou seja, puxar um bocadinho mais, uhum. em que não eram aulas Eram as tão minhas aulas preferidas. em que não eram aulas tão de Sim, brincadeira, mas sim, sim a às vezes sério, duras, duras duras, muito e de duras. levar um bocadinho mais na cabeça. Uhum, Ou seja, para essa parte, e agora quando foi com o Covid tivemos que nos adaptar um bocadinho e alterar um bocadinho esses planos, mas creio que em uhum. breve voltaremos a ter Mas um isso são bocadinho muito essa boas área. notícias. E tocaste, realmente aqui numa grande questão e que dá, o título a este projeto, que é o projeto O Dia Seguinte. E o dia seguinte porque tem a ver com esta situação que nos tem vindo a afetar todos
da pandemia, 2020 e 2021 e também 2022, porque já estamos a melhorar, mas ainda não saímos totalmente desta situação de doença. Como é que foi acordar de um dia para o outro? Tu tens a casa cheia, não é? E de repente há uma decisão governamental que fecha as portas e que, enfim, não foram só as escolas de dança, mas toda a gente teve que fechar. Sim. Como é que tu acordas no dia a seguir e geres Muito, isto? muito complicado. Muito complicado, sim. Quando nós fechámos, eu creio que nós estávamos no nosso auge. Ou seja, desde que eu estou na escola, se calhar já há 10, 11 anos, eu lembro que quando nós fechámos, nós estávamos no auge. Foi uma fase em que vocês estavam a organizar muitos eventos, Tudo, sim, não é? Havia estava tudo a fluir. muitas Sim. atividades, com muita gente, Sim, havia estava, muitos alunos em havia. todas as Sim. diferentes aulas. Havia, nós estávamos com uma dinâmica Uhum. boa na escola, a escola estava a funcionar, estava a começar a crescer, ou seja, para mim que tinha acabado de abraçar esse projeto, estávamos a começar a crescer, as coisas estavam a correr bem, quando de repente, pum, nos cortam as pernas. Pois. Esse foi complicado, Uhum. foi muito complicado. Eu lembro que na altura, quando apareceu o Covid e quando tivemos que fechar, eu pensei para mim, que alívio, eu precisava disto. Isto porquê? Porque eu precisava de parar, ou seja, porque nós estávamos num ritmo muito acelerado. sempre, Muito, ou seja, muito, muito. eu trabalhava 7 dias por semana. Embora parecesse que, ou seja, que é o que toda a gente vê, que só damos as aulas ali, mas eu trabalhava 7 dias por semana porque normalmente uma pessoa normal trabalha e depois ao fim de semana tem as suas folgas. Descansa. O problema é que aos fins de semana nós voltamos a trabalhar. E trabalham se calhar mais. Exatamente, e estamos fora, e estamos em congressos, viagens, tudo, Sim. eventos, seja casamentos, seja espetáculos, seja nós, fim de semana, quando era para estar em casa é quando nós estávamos fora. Durante a semana é quando estávamos em casa e dávamos as nossas aulas. Então estávamos num ritmo muito acelerado, forte, sim. e quando veio o Covid eu lembro-me de pensar para mim, estava mesmo a precisar de parar. Só não precisava era de ser tanto tempo. Eu acho que pensamos tudo isso. E quando isso aconteceu, acho que nós pensávamos que seria uma semana, 2 semanas, e ok, vamos voltar. E depois vamos voltamos voltar, rapidamente. e depois foi quando começaram as complicações. Seja porque há contas para pagar, não é? Eu Há tinha abraçado esse fixas. projeto, tinha investido, ou seja, tínhamos um ano de investimento e tínhamos contas para pagar durante não sei quantos anos que vêm claro. pela frente. E pensei muitas vezes, o que é que eu vou fazer da minha vida? Alguma vez pensaste em desistir da escola? Claro que sim. Pensaste nisso? Muitas vezes. Muitas vezes? O problema é pensar, vou desistir. Sim, Ou e seja, depois o que é que vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se esta Sim. é a minha paixão, aquilo que eu gosto, Claro, o que é que eu vou fazer? Então foi difícil, eu sei que eu sei, todos aqueles que estão comigo também sabem que foi muito difícil, toda a malta da minha área sabe. Acho que foi no mundo inteiro, foi a única altura em que a malta da cultura se juntou toda. Se juntou. Porque normalmente há muitas rivalidades, Sim. não fazem sentido nenhum, mas que existem. E acho que foi Nesse nessa aspecto altura, foi positivo essa união. em que a malta se juntou. Mas foi tudo difícil, ou seja, tudo complicado. Depois nós conseguimos abrir ali uma certa fase com umas restrições, conseguimos ir a fazendo pouco e algumas pouco, mas atividades. na verdade não. Por exemplo, houve muitos colegas da área que deram aulas online. Sim. Eu não dei aulas online. Sim, eu lembro-me disso. Porque fomos criticados um bocadinho até, ou seja, houve alguns alunos, mas porque é que vocês não fazem aulas online? Porque para mim não faz sentido. Ou seja, a mim não me fazia sentido estar a dar aulas online, porque eu acho que as nossas danças sociais são feitas de contacto. Sim. Ou seja, estamos a ver as pessoas por um computador, as pessoas a verem-nos por um computador, eu acho que não fazia sentido nenhum. Não achaste que havia embora energia para isso? Sim, eu acho que muitos deles os fizeram por necessidade e que nós precisávamos todos, mas Claro. eu não sentia isso, ou seja, isso não entrava, então preferi não fazê-lo. Não fazer. E buscar outras soluções. Obviamente que na altura tive que trabalhar em outras coisas. Houve pessoas generosas que nos ofereceram alguns bens até que nós estávamos a precisar, como a Genoveva fez. Que eu lembro muito bem e que agradeço.
Não tens que agradecer, foi de porque, coração. porque foram momentos muito complicados, com muitas contas para pagar, ou seja, é aquilo que eu estava a dizer há pouco, nós temos um leão nas mãos e Hum, é muito é complicado o difícil leão gerir. querer comer e nós não temos comer para lhe dar. Foi muito complicado. E depois abrimos com umas certas restrições ali que nos começou a mexer um bocadinho, mas que na verdade não nos serviu de nada. Hum, Eu lembro-me que quando foi na segunda fase, depois voltámos a fechar, exato, o segundo o ano segundo ano, e eu lembro foi que tinha, mais outra machadada, exatamente, não quando é? nós pensámos que agora vai, vamos começar, Vai, agora, e outra depois, vez, vamos fechar outra sim. vez. Uhum, E então, muitas vezes eu ia, por exemplo, para a escola à noite, uhum, sozinho, entrava e punha-me a olhar e a pensar: o que é que eu vou fazer? uhum. Como é que eu vou, Gerir isto. como é que Uhum. eu vou dar a volta? Não deixaste de dançar? Não, dançar Não, nunca nunca deixei deixaste. de dançar. Dançavas diariamente nessa fase? Sim, parei um bocadinho mais, não é? Porque não tínhamos as Uhum. aulas, porque também o psicológico começa a mexer, Não exatamente, não aguenta, flui. não aguenta, Mas claro. claro que tentava ocupar o espaço, até porque eu Uhum. gosto muito de música, e todos os dias tocava, dançava e tentava ocupar um bocadinho mais. Tenho um filho, que Uhum. não é um filho, é um cão, não é? Mas que para mim é um filho, e que também lhe dedicava muito tempo, apesar de ser à noite, ou seja, na altura nem se podia sair de casa apenas para Exato, passear o nós cão, passamos momentos, nem sequer à praia podíamos ir, nada, para lado não nenhum. podíamos E o circular que eu fazia fora do era, concelho. para libertar até o meu stress, Uhum. aquela ansiedade, aquela coisa, o que eu fazia era que saía de casa às 2 da manhã, com o Uhum. cão, com o Ias. staff, ia de bicicleta, às vezes a pé, outras vezes de bicicleta, íamos, Uhum. dávamos voltas, a pensar como é que Uhum. íamos fazer. Passaste todo esse tempo em Leiria Sim, sim, sim. ou Não, voltaste alguma temporada para sim, Castelo houve Branco? um tempo que também estive em Castelo Branco, até porque a minha Uhum. mãe vive um bocadinho fora da cidade, mais na natureza, e aí também, Aliviava. exatamente, é ali Uhum. um respirar diferente. Uhum. Ah, e pensámos muitas vezes nisso. Eu lembro, por exemplo, que pensei, quando foi a segunda vez, eu pensei, ou é agora, se isto volta a parar, Fecho. isto vai, Hum. porque não há Uhum. hipótese. Ou seja, Uhum. houve muita gente que nos ajudou, houve malta que nos ajudou, que nos conseguiu, pronto, dar a mão com aquilo que podiam, obviamente. Uhum. E seja, todo o investimento que nós tínhamos feito, todos os bocadinhos que tínhamos conseguido angariar, ou seja, foi tudo depositado ali, para Ali, aquela altura, para tentar aguentar o aguentar o barco. barco. É. Uhum. E lembro que na altura, na segunda vez, quando nós fechámos as pequeninas poupanças que ainda nos restavam, Uhum. eu entrei na escola um dia, olhei e falei com a minha malta e disse assim: vamos dar uma energia nova à escola, vamos mudar isto tudo. Isto tudo, E eu vamos. pensei, os últimos cêntimos que eu tenho eu vou investir aqui, por isso ou vai ser agora ou vai acabar. E Hum, então demos uma cara nova, sim, todos nós, ou seja, nós íamos para lá, em vez de estarmos fechados todos em casa, claro. íamos para Essa lá, união do grupo. Hum, comprámos umas tintas, comprámos umas coisas, começámos a pintar, a dar umas ideias, hum, eu gostava disto aqui, gostava uhum. daquilo ali. E foi importante essa, Sim, essa sim, 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 animação sim, de sim. grupo, foi Sim, eu acho que importante, sim, eu acho que sim, que essa a fase. malta juntou-se ali um bocadinho mais e ganhámos Sim. aquela união. E aí, pronto, foi quando nós demos ali a nova energia, que eu senti que foi a Uhum, nova energia que demos à escola, para quando abrimos a segunda vez, uhum. abrimos Com com, outra cara, exatamente, sim, de outra forma. exatamente, 2021 ainda foi muito instável, não sim, é? Até para organizar determinado tipo de evento, eventos. Mas, entretanto, na viragem para 2022, já estamos a atingir uma certa calmia. Achas que, entretanto, as coisas já estão a fluir de uma outra forma? estão a começar, ou seja, para chegarmos onde estávamos, ainda vai Ainda demorar, vai demorar, vai demorar, claro, sim. sim. Mas estamos melhor do que se estivéssemos parados. Claro, Se estivéssemos parados, estávamos claro. muito pior. Ou seja, aquilo que eu digo é que nos deixem trabalhar. Uhum, Ou seja, nós já estamos perfeitos, nós não chateamos ninguém, por o que interessa é que nos deixem trabalhar. E então uhum. aí nós tentamos fazer O mais e vosso mais e melhor, mais e, claro, dar sempre o nosso melhor. o vosso melhor, É, sim. Ah, retomando uma questão que há pouco tocamos, o Paço Cubano tem a sua base em Maria? Leiria, é a cidade Sim, da estrutura principal,
mas entretanto tem outros espaços, não é? sim. Nomeadamente Fátima, Sim, nós estamos em Fátima, temos Orém. duas sedes até em Fátima e Orém. Uhum. Na zona de Fátima, Fátima e Orém, exatamente. E Temos em Pombal. Pombal, exatamente, Uhum. em E, Pombal. e o que me faz pensar neste grupo, que é a tua Sim, força de apoio, não é? claro. Que são vários colaboradores, Sim, igualmente jovens como tu, sim, não é? A Mariana, eh, são muitos. O sim, Zé, o Zé, o o Joel, Joel, a a Joana, Joana. e éramos mais a Cristiana, Uhum. que na altura do Covid éramos muitos, agora já são um bocadinho menos. Um bocadinho menos. Sim, Mas e o próprio Miguel, que é sim, o último professor professor. a ter entrado para o grupo, e este grupo muito jovem realmente tem sido muito coeso, Sim, sim, porque não nós é? somos todos muito jovens. Ou Uhum, seja, o mais velho talvez tenha 33, 34, 35 no máximo. uhum. De resto somos todos jovens. E eu coloco a questão: esta juventude é fantástica e para nós, somos os cotas, realmente é muito inspirador toda esta energia que vocês têm, e paixão pela vida e paixão pela dança. Mas eu coloco-te a questão: tu achas que com o tempo te consegues ver a ti próprio neste universo da escola de dança, ou tu tens a médio e longo prazo outro tipo de projeto que gostarias de abraçar? É uma questão pertinente, é uma questão pertinente. Isto porque, com isto da pandemia, ou seja, estamos tanto tempo parados, ou seja, faz-nos Uhum, pensar muito. uhum, E eu pensei muitas vezes se estaria no lugar certo. uhum. Eu acho que estás. Mas é a minha opinião. Claro. Ah, isto porquê? Ou seja, porque, como já falámos, noutros países existe outra cultura. Uhum. E o facto de haver essa cultura mais de Desde pessoas mais jovens, crianças. claro. Uhum, Ou seja, há um nível muito mais alto que aquele que nós uhum, temos em Portugal. uhum. E obviamente que nós, como bailarinos, como professores também, mas como bailarinos, queremos sempre mais e queremos nos desenvolver sempre mais. E depois já pensei várias vezes em ir para o estrangeiro, Uhum. em abraçar outros Outras projetos, experiências. claro. Sim, Só que depois é tal coisa, ou seja, nós temos o investimento, ali. exatamente, Exato. que Sim. depositamos toda a nossa energia ali, Uhum. e ou seja, o largar assim não é, Também não é fácil. claro, claro, Também não é fácil. claro, porque temos muita dedicação São. nesse projeto e Sim. não pode ser do dia para a noite. Uhum. Então, ou seja, há coisas que nos fazem pensar e há outras de uma maneira e Claro, uma outras que nos fazem balança pensar, claro, há constante. sempre. Mas tu fazes um trabalho que me parece muitíssimo interessante, que é a constante formação, não Sim, é? Tu investes muito em formação, vais a uhum, muitos workshops, não só em Portugal, sim, sim, como sim, na vizinha sim, Espanha, não é? sim, Os nossos irmãos espanhóis nestas áreas sim, da dança têm um ritmo e talvez tenham uma participação um bocadinho diferente da nossa. sim, Talvez haja mais envolvimento da parte da população espanhola sim. nestas áreas. E tu consideras que realmente é muito importante esta formação constante para evoluir. É completamente. Sim, Uhum, essa é super importante a nossa evolução, a nossa formação, até porque quando nós vamos à Espanha, como diz a Genoveva, vamos trabalhar, ou seja, normalmente nós somos chamados para dar formação formação. a outros alunos. O que aproveitamos é, uma vez que estamos lá e que há outros professores, Uhum, existe sempre aquela camaradagem de aprendermos uns partilha. com os outros. Uhum, Fora isso, tentamos sempre buscar mais e melhor, ou seja, já fui algumas vezes Nova Iorque, Cuba, agora temos um congresso que será em- na Croácia, uhum. eh, que é um dos maiores festivais do mundo a nível destas danças afro-latinas. E que isso é sempre uma aprendizagem porque é como nós dizemos, ou seja, tem aqueles artistas de topo mundial Então, que nós sim. queremos Conhecer ou ver, ir, não é? epá, e conseguir absorver tudo o Uhum, máximo que podemos conseguir absorver da melhor maneira. E sempre que estamos com eles, ou seja, em congressos, mesmo que estejamos a trabalhar, quando conseguimos estar com eles, ou seja,
tentamos sempre absorver, Aperfeiçoar. claro, e Uhum. tentar tomar algumas classes com eles e absorver tudo o que podemos dali, porque é sumo É que nós sumo. podemos, Melhorar a claro, nossa prática. sim. Quais são os projetos que tu tens para 2022, já que a vida é tão breve e que Vou tudo pode ser, mudar, vou ser sincero, em 24 horas, não é? esse é o Mas, problema. É eh, que, ou seja, a pandemia fez-me pensar no hoje uhum, e não no amanhã. Ou e não seja, há não amanhã. tenho ideias, mas não tenho Uhum. projetos. Ou seja, não sei, vamos vivendo e ver o que é que vai O que é acontecer amanhã. o que é que pode acontecer? Porque, como Uhum. vimos, ou seja, a vida muda de um dia Muito para o outro. rápido, É muito muito rápido. rápido. Então Sim. não tenho idealizado, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer o Uhum. outro, porque não sabemos o que é que pode vir amanhã. Ou seja, tenho esta ideia. Daqui a 2 semanas, o que é que acham? Vamos pôr em prática? Uhum. Vamos pôr em prática, então avançamos. Muito Isso bem. é tal e qual como as nossas viagens, essa viagem que nós vamos fazer agora à Que tem Tailândia, sido tem vindo a adiar, remarcada porque era para ser em sucessivamente. 2020 e já foi Exato. remarcado algumas 3 vezes e acho que vai ser agora. Achas que vai ser Em agora? 2000 Que bom. está tudo encaminhado, pelo menos falta uma semana e Bem. pouco. E esse é Uhum. outro dos nossos projetos, ou seja, que é levar a nossa malta a viajar outros continentes e Ter outras obviamente experiências. juntamente com a dança, Uhum. mas ou seja, está tudo no mesmo Interligado. bolo, claro. Ou Interligado. seja, dançar, viajar, conviver, Uhum. isso está tudo, é outro dos nossos projetos. Ou seja, temos essa que já vem sido remarcada há muito tempo. Uhum. Tenho ideia de fazer outra, tenho ideia de já sei o que é que quero, ou seja, mais ou menos, mas quando é que vai ser, como é que vai acontecer, não faço ideia. Uhum. Nem me tento nem me preocupar muito com isso agora, que é para não Não se depois, estressar, exatamente, sem necessidade. cidade, Mas de qualquer maneira tens um projeto que já está marcado para a escola, que vai ter sim, lugar agora no mês de maio, que é exatamente, que é um o nosso grande festival. encontro, Sim, não é o é? nosso festival, ou seja, como nós somos contratados muitas vezes para ir a congressos fora, Uhum. achámos que também fazia sentido fazê-lo na Vocês nossa organizarem. escola. Então Sim. organizamos o nosso festival que se chama El Bongo. Fizemos o primeiro em 2019, Foi antes mesmo do Covid. exatamente, foi no Uhum. ano antes, Então vai ser a segunda a edição. segunda edição, Uhum. porque o Covid não nos deixou fazer mais. Mas sim, será a segunda Sim. edição em que vêm artistas nacionais e internacionais, ou seja, muitos deles são companheiros nossos, Uhum. e que vêm, ou seja, dar um bocadinho do seu sumo àqueles que são os nossos alunos e à malta aqui de Portugal. Uhum. E é bom porque vêm sempre pessoas novas, ou seja, Refrescantes. exatamente, atrás Uma desses nova. artistas, tanto malta aqui de Portugal que vem de outras cidades, como vem malta de Espanha, muitas vezes também. Ou seja, e ganha-se ali um conhecimento É diferente, uma troca de experiências um laço e muito é, e grande. é, e é super engraçado, Uhum. é diferente. Bernardo, estamos a terminar esta Sim, entrevista, e uma última pergunta que eu te vou colocar é a pergunta que eu tenho colocado a todos os artistas que entrevisto. hum, que mensagem é que tu queres deixar para, sendo tu um jovem, mas há pessoas ligadas à dança ou potenciais alunos de dança, que mensagem é que tu queres deixar aos mais jovens que queiram entrar ou que já estão mais ou menos dentro deste mundo artístico? que sigam aquilo que sentem e Uhum, não aquilo que lhes vão dizendo. uhum, Isto porque há portas que se abrem sem nós darmos por ela. sim, E muitas vezes, se formos a pensar isto falando para uma malta mais jovem, né? que sim. quer, que ambiciona um bocadinho mais, e se formos a pensar às vezes por malta que já está no mundo do mercado e que já está mais desenvolvido, ou seja, nós fazemos as coisas por paixão, mas obviamente que temos contas para pagar. Uhum. Então, Temos que ter ou sentido seja, e lógica. quando Hum, ouvimos, só que quando somos novos, obviamente que temos que nos dar a conhecer, as coisas têm que acontecer naturalmente. E há uhum, portas que às vezes se abrem do nada, ou seja, as coisas uhum, acontecem só porque sim. Isso aconteceu comigo 2 ou 3 vezes, e se tivesse dado ouvidos a outras pessoas, as coisas não tinham acontecido. Ou seja, uhum, e falo nisto numa questão monetária, digamos assim. Às vezes me dizem, epá, eu fui convidado para ir a um certo sítio, ah,
e pedi uma opinião, não é? Pessoas um bocadinho mais experientes, o que é que achas? Hum, eu acho que sim, mas o que é que vais receber? Não vou receber nada. Tens de pensar um bocadinho melhor, se calhar, o que é que vais fazer e tal, porque é o teu trabalho, é aquilo que tu tens Uhum. andado a investir. Sim, é verdade. Isso Uhum. é uma grande verdade. Sim. Mas eu acho que temos que dar para receber, ou seja, nós temos que Uhum. investir em nós Claro. e mostrar-nos. A partir Sim. daí as coisas começam a fluir. E esse foi uma das grandes lições que o Sandor me ensinou. Uhum. Porque eu Da lembro de ir, partilha. sim, Da que eu partilha. lembro-me de ir a vários eventos com eles também. E apesar dele já estar num nível um bocadinho mais alto naquela altura, eu lembro-me que ele preferia ir Uhum. sem cobrar do Sim. que cobrar, ou seja, porque ia como partilhar Uhum. algum conhecimento dele. hum, e às vezes aquelas coisas às vezes faziam-me pensar um bocadinho, pensar, Uhum. epá, mas como é que isto é possível? Ou seja, porque eu sabia que ele já estava num nível um bocadinho mais à frente naquela altura. E porque é que isto acontece assim? Porque Uhum. é que fazia-me pensar? E foi aí que eu também, obviamente que depois com o passar do tempo nós começamos a perceber. Obviamente que Que todos os às artistas vezes precisam de vale comer, não é? exato, exato. E que este é um muito, aquilo que tínhamos falado há bocado, é um Uhum. mundo muito oscilante, Oscilante tanto e depressa estamos competitivo, bem, e sim, claro, competitivo isso também, não é? completamente. Sim. Mas isso é o que nos faz mover, é aquela Sim, sim, competição sim. É, dá picardia, não é? claro, sim. Pois. Mas isso, essa, Sim. quando é boa, Quando é boa. É exatamente. estimulante. É estimulante e é bom, ou seja, e tenho isso com muitos companheiros meus, Uhum. amigos, que às vezes nós ligamos um para o outro, eles apresentam uma coreografia nova e que nós dizemos, e tu apresentaste uma coreografia nova, epá, vou ter que fazer uma coreografia nova por causa de ti, porque assim, é pá, É um lá, desafio, é um exatamente, e desafio. estamos Sim. nessa competitividade, mas que é Positiva, boa, exatamente. positiva. Sim. E que ao mesmo tempo depois, obviamente, queremos sempre trabalhar uns com os outros Uhum. e aprender uns com os outros. Pois. Mas aquilo que estávamos a falar é isso, ou seja, temos que dar para Uhum. receber e Sim. depois as coisas vão começar a Uhum. fluir. No entanto, neste mundo artístico, e com certeza tu também já passaste por isto, há sempre, inclusivamente, algumas instituições que muitas vezes abusam dos artistas, não é? Que querem o A nosso. maior parte. A maior parte. Que... Isso acontece porquê? Isso acontece porque as pessoas não veem o nosso trabalho como um A trabalho. sério, a sério. Sim. Não nos levam a sério. Quando Sim. perguntam o que é que fazes? Eu sou professor de dança. Uhum. Não, mas em que é que trabalhas? Pois. Uhum. Digo, E era necessário essa segunda pergunta? exatamente. Não. Esse é o meu trabalho, eu sou professor de Claro. dança, sou Sim. bailarino. Porque isto acontece porquê? Por aquilo que tínhamos falado há bocado, ou seja, pela nossa cultura, nós É. Sim. não estamos instituídos nesta parte, ou seja, em que a dança faz parte da vida. Da vida. A dança, a música, tudo, ou seja, a música em Portugal está um bocadinho mais Noutro patamar. consistente, Noutro exatamente, e patamar. Uhum. ainda bem que assim é, mas a dança não, Ainda não. ainda está um bocadinho atrás das cortinas. Hum, e isso acontece por isso mesmo. Por exemplo, quando nós vamos a uma festa, não é? Uhum. Uma festa de família, Uhum. imaginamos. Eh, Obviamente que de família é diferente, mas uma festa com amigos, vamos com Uhum. amigos, eh, e diz assim: dança aí um bocadinho. Eu dizia, Para mostrar. mas porquê é que eu tenho de dançar? O que é que tu fazes? Sim. Eu dizia: epá, eu sou videomaker. Uhum. Então Mostra aí. fazem um vídeo. É uma coisa, ou seja, quando a malta está a desfrutar, porque é que eu tenho que estar a trabalhar? Isso porque a malta vê o nosso, ou seja, Muito pouco sério, não é? Não. porque para as outras pessoas é um hobby. É lá. Bernardo, muito obrigada. Obrigado, eu. Foi um prazer esta conversa tão fluida, tão leve, tão simpática. E apesar de termos tido aqui algumas É, dificuldades de escala, de horário, é verdade. valeu muito a pena termos estado aqui reunidos no fantástico estúdio do Rui Almeida. Eu desejo que, de facto, todos os contratempos destes 2 anos de pandemia sejam passo a passo ultrapassados, E vão ser, porque vão ser, queremos muito que a escola se mantenha. vão ser. E eu que sou uma apaixonada pela dança, de facto fico muito contente que até
mais antigos alunos já estejam a retomar, Sim, não sim, é? sim, é verdade. É uma grande alegria Claro. ver que as pessoas devagarinho estão a retomar à escola e tudo está a ganhar, devagarinho está a ganhar uma nova dimensão e muito boas energias e muito Muito força obrigado, para ti que eu agradeço. e grata I de coração igualmente. por esta tarde tão bem passada. Obrigado eu. Foi mais uma entrevista do projeto O Dia Seguinte. Muito obrigada ao Rui Almeida, ao Luís Lobo e, naturalmente, ao Passo Cubana, toda a sua equipa e este professor fantástico que é o Bernardo Muito Pinto. obrigado. Obrigada. Obrigado.